Olá, crianças, como é que vocês estão? Desejo que vocês estejam muito bem, continuem se cuidando, então fiquem em casa. Se precisar muito sair com a máscara e sempre lavar as mãos, manter as mãos limpas, tá bom? Quando for lavar cada cantinho com calma, com cuidado, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? No nosso último encontro, nós vimos algumas obras do artista brasileiro Di Cavalcanti e nós observamos como ele fazia paisagens, né? A gente até comparou um pouquinho com algumas paisagens da Tarsila do Amaral, foi a nossa artista anterior que a gente trabalhou aqui nas aulas, né? E eu queria continuar olhando com vocês a obra do Di Cavalcanti, mas a gente vai escolher uma só. Então a gente viu como ele desenhava de formas diferentes, né? As árvores em relação à Tarsila, né? As casinhas como ele fazia também. A gente viu essa paisagem que parece que está sendo vista de uma varanda, né? Um clima mais à noite, as janelas iluminadas. Isso tudo eu falei com mais calma na aula passada. Estou só repassando porque a gente vai ficar nessa imagem aqui. Não sei se vocês lembram que a gente conversou aqui de como ele ia juntando essas casas para dar essa sensação de um lugar, de uma cidade, de um povoado, de uma vila cheia de casas, né? E a gente lembrou daquele brinquedo que a gente brincava lá no projeto, daqueles blocos que tinham janelinhas também que vocês iam colocando um em cima do outro e montando as cidades, as casas, né? Então a brincadeira hoje, que a gente vai fazer no nosso desenho, na aula passada a gente desenhou algumas casas soltas, só para treinar um pouco ali o desenho de casas, né? Pensando muito nas figuras geométricas, então retângulos, as janelas retangulares. A gente fez casinhas bem simples na aula passada, só para começar a exercitar mesmo o desenho da casa. E hoje eu quero que a gente pense em juntar algumas casas. Trazer um pouco essa sensação de casas construídas próximas. E um pouco também essa sensação como se fosse um brinquedo que você vai encaixando e montando as casinhas juntas, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção em dois pontos aqui principalmente. Tá vendo aqui, ó, do telhado dessa casa sai como se fosse um caminho aqui, vamos chamar de ponte, vai, por onde você passa até uma outra casa. Igual aqui, ó. Tem um caminho, como se fosse uma pontezinha de uma casa para outra. Aqui no cantinho, ó, que tá muito pequenininho, me parece que tem como se fosse uma escada aqui, ó. Então a gente pode pensar em ligar uma casa a outra através de escadas e pontes, vamos chamar assim, tá? Que aí a ponte tem muito essa ideia de ligar um espaço a outro, né? Só estou dizendo isso porque a gente vai começar a montar as nossas casas para a gente lembrar de usar esses elementos em algum momento. Não sei se necessariamente hoje, talvez não precise, mas a gente pensar em pontes e escadas para ligar uma casinha na outra, tá bom? Então vamos lá para o nosso desenho? No nosso último encontro, nós fizemos essas casinhas, né? Nós desenhamos essas casinhas mais para exercitando os blocos, o desenho dos blocos, alguns tipos de telhado e as janelas, brincando sempre com as formas geométricas, né? Os retângulos, aqui o triângulo. Aqui a gente fez esse formato que parece que é um retângulo, mas a gente arredonda aqui a ponta, ó. Então a gente montou algumas casinhas. Hoje, a gente, igual eu falei ali quando a gente olhou a obra do Di Cavalcanti, a gente vai juntar, vai tentar fazer igual ele fez ali, né? Essa junção das casas. Para isso, eu quero muito que vocês lembrem mesmo dos bloquinhos de montar. Então, o primeiro momento do encontro hoje imagina que você tem vários bloquinhos e você vai montando eles.
do lado ou em cima uns dos outros. Lembrando, não tem problema se o seu retângulo ficou um pouco torto, se o seu quadrado não ficou certinho, se o seu triângulo ficou um pouco para lá, um pouco para cá, não tem problema. Quando a gente quer fazer retinho, a gente usa a régua, não é o caso desse exercício, não é o caso da aula de hoje, tá? Então, vai montando os seus blocos. Ó, pus um deitado, vou colocar um em pé. Aqui em cima desse, ó, posso colocar 2 menores, ó. 1, 2. Tá vendo? E vou montando meus blocos. Vou fazer um bem deitado aqui. Fazer um aqui, um alto aqui. Vai mudando os tamanhos, ó. Para ir também brincando com isso. Vou pôr aqui um. Aqui eu vou puxar um bem alto. Aqui. Ó, aqui ficou um pouquinho não ficou retinho, né? Mas tudo bem. Vocês vão ver que depois a gente vai ajeitando tudo isso aqui. Vou fazer vou preencher essa parte. Tá? Então, ó, você tá imaginando que você tá colocando um bloco em cima do outro, do lado, e você vai montando essa estrutura aqui, né? Como vocês adoram fazer com os bloquinhos lá no projeto, de montar até vocês constroem castelos, cidades. Deixa eu pensar um aqui, porque eu quero fazer uma coisa com vocês. Aqui. Pronto, não precisa ser um muito grande, porque eu quero mostrar o que a gente vai fazer agora nos próximos passos. Ó, agora a gente vai começar a transformar esses blocos em casas, né? Só que é o seguinte, aconteceu uma coisa. Esse bloco, se eu for fazer uma casa, tem 2 em cima, né? Como é que eu vou fazer o telhado, se eu quiser fazer um telhado aqui? Você faz um telhado mais retangular, ó. Faz só uma marquinha do telhado, igual de Cavalcante faz em algumas casas. Se você voltar lá na imagem e observar, as casinhas que tem uma em cima da outra, ele faz esse telhado mais reto. Tá? Então dá pra fazer assim. Nessas que o telhado fica solto, ó, fica mais livre, você pode brincar com o telhado triangular, né? Ou aquele que a gente fez assim, ó. E põe os risquinhos. Vou fazer aqui, esse aqui, ó, que a gente fez aquele das telhas, né? São essas ondinhas. Ó, tem mais um aqui. Vou fazer mais um triangular aqui. Já estamos, né? Já tá aparecendo as casinhas. Mesmo alguns aqui, ó, esse aqui eu posso fazer a telha aqui, ó, assim. Esse eu vou fazer um mais reto. Depois com as cores a gente pode até pintar de cores diferentes os telhados. Esse também eu vou fazer aqui. Fazer aqui. Começar a pôr umas janelas. Vou fazer umas janelas parecidas com as que ele faz ali, ó. Umas aqui. Essa daqui eu posso pôr uma aqui no meio e uma porta. Certo? Aqui eu vou pôr uns janelões que ele faz também. Com esses retângulos finos que ele usa em algumas casas. A gente fez algumas casas grandonas, né? Por exemplo, essa aqui, alguns blocos grandões, ó, esse é grandão. Ele faz uns mais pequenininhos, mas é só pra gente ir entendendo isso de construir, né? De criar essas casas juntas, dando a sensação de um lugar que tem muitas casas. Aqui eu vou fazer umas quadradinhas pequenas, de repente uma portinha mais arredondada. Lembra daquela ponte que ligava uma casa na outra, que a gente chamou de ponte assim? Ó, eu posso ligar essa nessa, e aí aqui a parte de baixo, e ele faz umas grades, né?
Aqui, ó. Esse detalhe. Vamos fazer aqui só uma janela. E aí dá pra você fazer aquela janela mais grossa, assim, tá vendo? Eu desenhei ela uma vez, 2 vezes pra fazer um caminho, uma borda, né? Que é um outro jeito. Aqui também pode ser só uma janelinha bem simples. Ué, mas e a porta? É que aí a gente tá fazendo as casas em diferentes direções, né? De repente a porta dessa tá aqui do lado, a porta dessa tá na frente. A gente também tá brincando com esses lados da casa aqui. Vamos fazer aqui 3 dessa, 1, 2. Aqui elas não estão tão juntinhas, estão mais espaçadas. Vou fazer um telhadinho aqui. Então é você ir montando as suas casinhas com os elementos básicos que a gente viu na aula passada. Telhado, janela, porta. Né? Sem ainda precisar pôr muitos detalhes. Vamos fazer assim, a gente pode aproveitar esse blocão para fazer uma estrutura, ela vai ficar parecida com um prédio. Mas vamos trazer então como se fosse um prédiozinho para cá. Não tem problema, a gente vai aprendendo também com outros elementos. Aqui, ó, várias janelinhas. Pronto. Esse aqui, acho que dá para fazer a telha aqui, né, onduladinha. Fazer uma janela bem alta e uma porta bem baixa. Aqui 2 janelinhas. Pronto. Olha só como daquele bloco, se você voltar lá no começo da aula, eram quadrados, retângulos, triângulos juntos. Depois que você começa a pôr só esses, né, esses detalhes básicos, assim, um quadradinho para representar uma janela, um retângulo para dizer que é uma porta, ajeita um pouco os telhados, olha como já vai dando a ideia, né, de uma vila, de uma cidadezinha, de algum lugar que tem muitas casas ali juntas. Então, é mais para trazer esse, como com elementos simples que a gente viu lá no de Cavalcante, né, com elementos básicos, formas geométricas, a gente consegue trazer essa sensação, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa, se dá pra gente colocar mais um elemento. Acho que aqui tá bom, dá pra pôr mais uma aqui. Ó, e claro, você poderia ir subindo, fazer aqui um triângulo menor. Você poderia tanto colocando blocos do lado, né, quanto ir subindo. Você poderia continuar aqui em cima dessa, ó, vou dar um exemplo. Poderia em cima desse telhado fazer aqui. Fazer assim, simples. Ó, aí de repente em cima dessa mais uma pequenininha aqui. Bem pontuda. Em cima dessa mais uma. Tá vendo? Você poderia subir um pouco mais ou colocar aqui do lado. Mais algumas, ó. Tá vendo? Aqui também. Então, para o nosso encontro de hoje, o que eu quero propor é que vocês construam essa sua cidade, essa paisagem, essa vila, partindo dessa ideia de começar primeiro fazendo os blocos, igual a gente fez, né? Bem sem janela, sem telhado, sem nada, só monta
os blocos, né? Equilibra eles ali, monta um em cima do outro, do lado, pronto. Depois, aí você vai brincando de colocar as janelas, as portas, os telhados, né? Ou os retos, ou pontudos, ou aqui os ondulados, para você ir vendo como vai nascendo, como vai sendo criada as suas construções, as suas casas, tá? Então, para começar assim, a gente olhou de Cavalcante para ver como que ele fazia, pegou umas ideias de algumas casas que ele faz, de alguns telhados, né? Da ponte aqui que liga uma casa na outra, de como ele agrupa essas casas, de como ele faz algumas janelas. A gente observou e a gente está passando aqui do nosso jeito para o papel. Então esse é o exercício de hoje, tá bom? Igual eu falei, você pode fazer até um pouquinho menor para você começar exercitando, fazendo bloquinhos menores, não tão alto. Ou se você gostar muito, falar, quero criar mais casa, você pode ir aumentando aqui, pode ir subindo, pode ficar uma folha inteira. Né? Igual lá na pintura que a gente viu de Cavalcante, tem muitas casinhas. Lá no fundo da pintura, se você observar, tem umas bem pequenininhas, assim, ele foi fazendo várias, né? Tá bom? Então, é isso pro nosso encontro de hoje. Imagina mesmo que você tá brincando de montar igual vocês montavam lá casas, cidades, castelos com aqueles blocos, tá bom? Então é isso, façam com calma, sem pressa. Lembrando que eu tô sempre lá na nossa roda de conversa, que acontece a de vocês acontece terça e quinta, a partir das 5 horas da tarde. Fica eu e a Pro Stephanie lá na roda de conversa e vocês podem contar sobre o dia de vocês, contar uma história, a gente faz algumas adivinhações lá, vocês podem mostrar brinquedos que vocês gostam e também a gente pode conversar sobre o desenho. Tem criança que mostra desenho lá, conta um pouco sobre o desenho, mostra desenho das aulas, tá bom? Então vocês estão super convidados para a roda de conversa. Eu e a Pro, a gente ama quando vocês aparecem lá, tá certo? Então é isso e até o nosso próximo encontro. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. E lembrando, se você tiver alguma dúvida ou quiser me contar alguma coisa sobre o seu desenho, você pode pedir a ajuda de um adulto para escrever isso aqui embaixo na caixa de comentários. Aqui embaixo desse vídeo também tem um sinal de joia, que é o sinal de curtir. Então, se você gostou desse vídeo, você pode também clicar nesse sinal. Agora, é muito importante que o adulto que acompanha você aqui nas aulas, que ele esteja ouvindo essa mensagem que eu vou dizer agora. Porque eu vou pedir que ele siga a gente no Instagram, né, da aba que está aparecendo aqui na tela. Lá sempre acontecem coisas muito legais e bonitas. E outra coisa também que eu vou pedir é para que ele adicione o número da aba na lista de contatos. Também está aparecendo aqui na tela. Por quê? É um jeito de ficar informado e por dentro de tudo que está acontecendo aqui na aba. Tá bom? Então é isso e até o nosso próximo encontro.